Quando questionado sobre como ele confessou os crimes, o Brian Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Investigativos 4 de Idaho. Hoje é um momento muito marcante, inclusive pelas informações, pelo que aconteceu e pelo que prosseguirá daqui pra frente. Tem uma playlist aqui que você pode encontrar na página inicial ou também em outros lugares, que é Saga Os 4 de Idaho. Então tem tudo, a investigação desde o começo, muito antes do Brian ser identificado, preso, e é claro, atrações poderosas aqui do canal, incluindo a minissérie que está sendo exibida nesse momento, A Mansão da Playboy. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Você pode assistir essa minissérie porque você vai se surpreender com as histórias, com os relatos, com informações que a imprensa sempre tentou esconder, mas hoje está vindo à tona e eu tenho certeza que vai te deixar chocado. Nesse momento eu já quero agradecer a Carla Moraes, que fez uma contribuição pelo Valeu Demais. Eu agradeço muito a gentileza e o carinho, Carla. E nós vamos começar esse caso agora. O Bryan Kohberger estava vestido com um macacão laranja emitido pela prisão quando entrou no tribunal do condado de Latam, em Moscou, em Idaho, no dia 22 de maio. O local estava cheio de entes queridos dos 4 estudantes que perderam a vida. Depois que o grande júri retornou com 5 acusações contra o Brian. Depois que foram instruídos a se levantarem enquanto o juiz estava no tribunal, o Brian e a sua advogada Annie Taylor sentaram-se um ao lado do outro. A reprodução da audiência de execução mostrou a Annie olhando para o Brian, que virou a cabeça e pareceu sorrir para ela. O Brian assentiu enquanto a juíza falava com ele e olhou rapidamente para a galeria lotada enquanto a acusação acontecia. Ele falou brevemente, mas com firmeza, durante a tão esperada audiência, respondendo sim ou sim aceito, quando solicitada pelo juiz. Quando questionado sobre como ele confessou os crimes, o Brian não disse nada. E a sua advogada disse ao tribunal que o seu cliente estava em silêncio. Então uma declaração de inocência foi então registrada em seu nome pelo juiz. A data do julgamento foi marcada para começar esse ano no dia 2 de outubro. O juiz distrital John Judd disse ao Brian que ele enfrentava penas máximas de prisão perpétua ou pena capital. Os promotores agora têm 60 dias para determinar se vão pedir a pena capital. O juiz pronunciou incorretamente alguns dos nomes das vítimas ao ler as acusações, o que levou pelo menos um membro da família a reclamar a um representante do tribunal. Posteriormente, em um comunicado obtido pelo Brian Aitken, da News National, a família da Katie Gonçalves disse que gostaria de agradecer a todos por continuarem acompanhando este caso e por manter vivas as memórias da Kaylee, da Madison, da Zana e do Ethan. Ele disse: eles são o que é importante, não o réu. Estamos gratos que o Ministério Público do Condado de Latam finalmente levou o caso a um grande júri e voltou com uma acusação. Este é apenas o começo de uma longa jornada para todas as famílias, e somos gratos por seu apoio contínuo e cobertura. Logo no dia seguinte, as famílias da Katie Gonçalves e da Madison Morgan apresentaram uma notificação reservando o seu direito de processar a cidade de Moscou. Eles podem pedir uma indenização contra a cidade pelos homicídios de suas filhas, de acordo com as notificações datadas de 3 e 11 de maio, respectivamente. Os avisos não especificam que tipo de reivindicação as famílias podem fazer. Eles dizem que os possíveis valores em dólares para danos são indeterminados neste momento. Nenhum processo foi aberto, mas as reivindicações protegem os direitos das famílias de processar dentro de 2 anos. Shannon Gray, o advogado que representa as famílias da Katie e da Madison, disse que preencher um aviso de reclamação de responsabilidade civil é apenas uma salvaguarda. É uma salvaguarda para proteger os interesses das famílias das vítimas e realmente de toda a comunidade ao redor, porque se algo der errado ou for feito de maneira inadequada, alguém será responsabilizado por isso. Shannon Gray, o advogado que representa as famílias da Katie e da Madison, disse que preencher um aviso de reclamação de responsabilidade civil é apenas uma salvaguarda. É uma salvaguarda para proteger os interesses das famílias das vítimas e realmente de toda a comunidade ao redor, porque se algo der errado ou for feito de maneira inadequada, alguém será responsabilizado por isso. Shannon também falou que apresentou notificações de reclamações de responsabilidade civil ao Washington State University e à Universidade de Idaho e
a polícia de Idaho. Ele falou assim: isso não serve para fazer nada além de proteger os interesses das famílias e das vítimas no futuro. Bom, eu fui atrás de opiniões de especialistas, advogados, de juristas, para que basicamente eu pudesse entender um pouco mais e ouvir o que eles estão entendendo da perspectiva do que pode acontecer daqui para frente. E eu trouxe algumas opiniões para vocês e na verdade todas elas são bem parecidas, ou seja, um consenso basicamente do caminho que estamos trilhando nesse ponto. Primeira coisa é que a data do julgamento do Brian em outubro provavelmente será adiada de acordo com os especialistas jurídicos. Um especialista falou o seguinte: existem dois cenários prováveis. O promotor arquiva uma notificação de intenção de buscar a pena capital e aí a data do julgamento vai ser adiada. Outra trajetória possível é que a defesa e o governo trabalhem para resolver o caso e, como parte de uma confissão de culpa, a pena capital não será aplicada. Claro que as famílias das vítimas teriam uma contribuição significativa, mas não controle a respeito dessa decisão como qualquer um dos caminhos. Nima Rahmani, que é presidente da West Coast Trio de advogados e ex-promotor federal, disse que não ficou surpreso com o fato de a data ter sido marcada para outubro, já que o Brian tem o direito a um julgamento rápido. Mas ele disse que esperava que o Brian renunciasse a isso mais tarde, como fez com uma audiência preliminar marcada para junho, mas no caso cancelada após a acusação do grande júri. Nesse caso, a sua renúncia automaticamente já empurra o julgamento para o ano que vem. O ex-promotor também falou que existem muitas evidências científicas no caso, incluindo localização de celular, dados do telefone, DNA, e os especialistas de defesa precisaram de tempo para analisá-los e, no caso, se preparar para o julgamento. O Niyama, ele também disse que é possível que o julgamento ocorra sem a probabilidade da pena capital estar em questão, mas que nesse ponto é a alternativa menos provável. Agora, sobre o silêncio do Brian, a Jessica Bublitz, uma advogada de defesa criminal, disse à News National que muitos advogados em Idaho acreditam que ficar em silêncio em resposta a uma acusação do grande júri dá uma vantagem quando se trata de contestar as acusações. Ela falou assim: pessoalmente eu não acho que faria diferença, mas a minha impressão é que esse provavelmente é apenas o método da advogada Annie Taylor, o padrão para ela, porque quando ela tem um cliente na situação em que ele será potencialmente desafiado em uma acusação do grande júri, ele fica em silêncio em oposição a entrar nessa confissão de culpa. E é claro que a decisão de ficar em silêncio também levantou questões sobre se o Brian está tentando evitar a pena capital. E aí Sarah Azari, advogada de defesa criminal, disse que ficar em silêncio é uma estratégia inteligente para apaziguar as famílias das vítimas. Ela falou assim: dizemos que o silêncio vale ouro. Trata-se de deixar a porta aberta para que, se este for o caso, e no caso uma situação realmente ruim em termos de provas irrefutáveis, e ele de fato, em última instância, se confessar culpado, no caso, a ideia é de que haja uma troca para que a pena capital seja anulada, e esse silêncio também evita que as famílias que já estão feridas fiquem ainda mais chateadas e furiosas. Agora, Eudina Cox, uma advogada de defesa criminal baseada em bois, também comentou o seguinte, que o juiz não pode declarar culpa em nome de alguém. Então, o pensamento é que é uma forma de preservar a capacidade de negociar com o Estado, ou seja, sobre o silêncio dele, e que ela também acredita que isso é uma tentativa de proteger qualquer tipo de acordo judicial que, caso precisamente a defesa perceba que seja obrigada a aceitar. Além disso, a defesa carece de várias informações importantes no momento para decidir a melhor forma de representar o Brian e prosseguir com o processo legal. Esses fatores provavelmente contribuíram para a decisão estratégica da defesa, segundo a Eudina. Aí foi perguntado quais informações faltam à defesa. Aí ela disse assim: olha, de extrema importância, a defesa ainda não sabe se a promotoria buscará a pena capital se o Brian for condenado. Então essa decisão provavelmente passará muito se um acordo judicial, no caso, poderia ser alcançado em algum momento. E aí ela disse, esse é provavelmente um fator bastante significativo porque o Estado ainda não se comprometeu a pedir ou não a pena capital. Então, eles precisam saber se você pode apelar ou está fora de questão. Ou então, não estamos buscando isso, não importa o que aconteça, sem oferta, sem acordos, e vamos deixar que um júri decida tudo no final. Além disso, a defesa disse que ainda está aguardando mais evidências através do processo de descoberta. Aí o juiz agendou uma audiência para acontecer no final do mês que vem sobre a moção de defesa que obrigaria a descoberta de provas que o Estado
está retendo, segundo a Anne Taylor. O Bill Thompson, o promotor, disse em resposta aos registros que argumentou que o Estado cumpriu os requisitos da lei de Idaho e se opôs aos detalhes que a defesa está buscando sobre o processo de teste de DNA do Bryant, que o liga diretamente à cena do crime. Também foi perguntado para Regina quando o Estado decidirá sobre a pena capital. E ela falou assim: agora iniciou-se um relógio de 60 dias sobre a lei do Estado de Idaho para a promotora informar ao tribunal se vai buscar a pena. Aí o que acontece? Apenas casos de homicídio em primeiro grau se qualificam para a pena capital em Idaho. Então, após uma condenação, o júri também deve encontrar pelo menos uma circunstância agravante. Isso inclui cometer mais de um crime na época, que o homicídio em particular foi especialmente hediondo, atroz ou cruel, manifestando depravação excepcional, ou que o réu exibiu total desrespeito pela vida humana ao cometer o homicídio. Agora acontece que em 1º de julho, Idaho se tornará o 5º estado dos Estados Unidos a implementar um pelotão de fuzilamento como método de execução de backup para injeção letal. Eu já havia notificado isso antes para vocês, que o governador de Idaho, Brad Little, assinou um projeto de lei em março que foi aprovado de forma esmagadora no legislativo de Idaho no início daquele mês. Utah foi o último estado a executar um prisioneiro por pelotão de fuzilamento em 2010. Idaho se juntou à Carolina do Sul como os estados mais recentes a aprovar tal lei em resposta aos desafios que os estados de pena capital enfrentaram na aquisição de substâncias injetáveis letais para a realização de execuções de cada um deles condenados à pena capital. O governador disse em um comunicado por escrito após sancionar o projeto de lei que as famílias das vítimas merecem justiça para os seus entes queridos e que a pena capital é uma forma de trazer-lhes a paz. Ele também disse que a responsabilidade do estado de Idaho seguir a lei e garantir que sentenças criminais legais sejam executadas. Aí também foi questionado se o julgamento começaria em outubro de fato, e ela disse: olha, dada a natureza de alto perfil, isso tem uma série de moções pré-julgamentos futuros. Aí foi perguntado para a Regina sobre a data do julgamento em outubro, se havia possibilidade. E ela falou o seguinte, que dada a natureza de alto perfil do caso, o julgamento começar em outubro é praticamente impossível. Por quê? Há uma série de moções que ainda vão acontecer. Há a audiência que foi marcada para junho, sobre as provas que a defesa quer, e que, no caso, tudo isso é um cronograma difícil de lidar em qualquer circunstância, e ainda mais em um caso tão complexo como esse. Ela disse: eu acho que a probabilidade de que esse caso seja julgado ou comece a ser julgado na data em que está marcado é quase nulo. A realidade é que esse caso tem uma magnitude multijurisdicional. Ela disse: a realidade é que um caso dessa magnitude é multijurisdicional e tem multi-agências para coordenar esse número de testemunhas para a defesa lidar com tantas evidências diferentes, buscar seus próprios especialistas em potencial para combater teoricamente o que quer que o Estado tenha. E ela disse ainda que para as pessoas 6 meses parece muito tempo, mas que pode ter certeza que é uma gota em um balde nessa circunstância. Aí também foi perguntado algo que eu não vi nenhum outro especialista comentar, que é uma possível mudança de local do julgamento e se isso ainda pode acontecer. E ela falou que, em suma, sim, que tal pedido normalmente não é levantado durante uma acusação, então, portanto, ainda pode ser feito com base na busca de um julgamento justo para o Brian fora da comunidade onde o crime ocorreu. Ela falou assim, seria totalmente apropriado fazer esse pedido em algum momento no futuro, que óbvio seria preciso haver uma decisão sobre isso, mas que o local alternativo deve ser selecionado e coordenado. A logística disso também torna apropriado estar bem atrás do julgamento. Bom, o Brian se declarar de forma indireta inocente não é surpresa para ninguém. As chances de que isso realmente pudesse não acontecer eram mínimas, porque assim, já estavam saindo aquelas notícias de que ele tinha se convertido na cadeia, e desde o começo eu falei que eu realmente duvidava muito dessa conversão e que teríamos a prova final disso agora. Porque se ele realmente tivesse se convertido, ele teria assumido a culpa, a responsabilidade. Não foi o caso. Então significa que essa conversão, I'm so sorry, mas pra mim foi apenas golpe de publicidade. Eu realmente não sei o que está passando na cabeça do Brian nesse ponto, porque assim, já tem evidências esmagadoras contra o rapaz. Nós estamos, assim, falando de muitas evidências mesmo. Quem acompanhou episódio a episódio viu tudo que andou surgindo nas últimas semanas. Então, assim, é evidência de sangue, é evidência de DNA, é rastreio de celular. Meu Deus, é coisas que não acabam mais. Temos até uma testemunha para dizer que o viu na cena do crime aquela noite. Então, assim, eu posso fechar os meus olhos e dormir com toda tranquilidade, porque eu tenho certeza que esse rapaz vai ser condenado aqui, sabe? É impossível ele se safar, se livrar. Não tem história no mundo que vai simplesmente conseguir justificar
isso aqui, sabe? A menos que seja algo Candy Montgomery, onde tivemos o caso da Candy Montgomery, que indignou muita gente o fato dela ter se safado no final, é que a Candy, os jurados da época, eram pessoas da cidade, pessoas que eram próximas da Candy, inclusive soubemos que uma das juradas era uma super amiga da Candy Montgomery, então assim, basicamente ela tinha um júri já amigo ali pra realmente condená-la ou inocentá-la, e no caso eles a inocentaram. Aqui, o Brian não tem isso. Se ele for julgado em Idaho, é condenação na certa, assim, a coisa mais implacável possível. Se ele for para outro lugar, ele também vai ser condenado, porque assim, quando eles mostrarem as fotos, fotos que nós ainda não vimos, mas pode ter certeza que a promotoria vai usar, de mostrar o estado em que aqueles jovens foram encontrados, sabe, no chão, na cama, seja como for, onde estavam, né? Porque os relatos mudaram não sei quantas mil vezes em relação a isso. Mas todo aquele sangue na parede que também não vimos, mas que sabemos que eu realmente não sei se essas fotos virão a público. Eu realmente não sei. Eu espero que venha, porque eu acho que isso seria muito forte para que pudéssemos realmente ter uma noção. Às vezes eu vejo as pessoas se comovendo tanto com... É impressionante, porque assim, ao longo dessa cobertura, que já deu o quê? 39 episódios, algumas pessoas, não muitas, poucas, mas assim, comentaram em tom de simpatia pelo Brian, dizendo que não condenariam, sabe, que o bullying que ele sofreu na infância justifica tudo. E eu realmente, eu não sei se é falta de empatia com as vítimas, se é falta de noção da realidade, se é esses tempos que estamos vivendo hoje em que as pessoas querem justificar tudo. Não, entendeu? Teve um passado difícil, então justifica tudo o que ele fez, sabe, o que deixou de fazer, não interessa o que aconteceu, o que importa é que essa pessoa precisa ser reabilitada. E eu penso que realmente eu gostaria de argumentar com uma pessoa como essa e aí mostrar para ela essa foto e dizer, então, me justifica agora que essa pessoa, ela merece estar à solta aí, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, porque eu realmente não consigo ver com uma clareza que o indivíduo que defende o Brian a essa altura do campeonato tem valores morais realmente sólidos. Para mim, esse tipo de indivíduo está realmente afundado em um nível de mau caratismo que eu não posso descrever aqui. O que aconteceu em novembro do ano passado destruiu vidas, destruiu pessoas, arruinou famílias, está arruinando aquela cidade. Eu vou trazer mais informações sobre isso no próximo episódio que vai sair agora, eu acredito que na quinta-feira. Essa semana ainda sai de qualquer maneira. Assim, são coisas e consequências que são inalcançáveis nesse ponto, porque não podem ser medidas. Tudo ainda é muito recente, basicamente as coisas estão se erguendo nesse ponto, considerando que estamos tendo mais noção exatamente da linha do tempo e de como as coisas se manifestaram, de certa forma. Então tudo isso é, sabe, difícil demais para você simplesmente relevar, deixar passar, como se nada tivesse acontecido. Eu percebo muito pelos casos criminais aqui, pelas pessoas que comentam, que normalmente todo mundo, independente das suas ideias, que obviamente todo mundo que tem ideias e há divergência sobre vários tópicos, isso é justificável, mas eu percebo que todo mundo pelo menos tem uma certa linha muito parecida quando se trata de casos criminais. E eu percebo isso aqui pelos comentários de pessoas que eu já conheço um pouco da personalidade, de pessoas até que já levantaram sua manifestação política aqui nos comentários, eu percebo que pelo menos quando se trata de casos criminais, todo mundo tem uma direção muito parecida. Por que que isso acontece? Porque todos nós assistimos histórias em que as vítimas não têm voz, em que as vítimas se foram e o que restou é a família para juntar os cacos. Então você passa a ter uma compreensão muito diferente quando você consome esse tipo de conteúdo, porque você vê a realidade como ela é, fria, longa e muito solitária. E eu tenho muita certeza, e talvez vocês podem atestar isso aqui nos comentários, que com certeza várias opiniões que você tinha, pelo menos dentro da esfera jurídica, mudaram quando você foi consumindo. Quanto mais tempo você foi passando com esse tipo de conteúdo, com certeza você mudou de opinião em vários aspectos, porque você teve acesso a informações que fora desse mundo aqui nós não temos. Ler a manchete sobre um homicídio é uma coisa, acompanhar um caso com detalhes, ver uma história como essa, que basicamente é um processo assim muito imersivo, porque isso aqui diverge muito das outras histórias que tem começo, meio e fim já, ou pelo menos são histórias que aconteceram, nós não sabemos o que houve, quem foi o culpado, se a pessoa desapareceu ou não. Essa história aqui, essa saga investigativa, ela traz uma cobertura em tempo real. Então nós passamos juntos aqui em um nível emocional muito intenso, onde passamos pela incerteza de não sabíamos quem era, quem foi, se o culpado ia ser preso. Agora já estamos
estamos em um outro nível. Então há uma construção psicológica em cima dessas experiências, baseadas nessas vivências. Vivências que não são descartáveis, vivências que não são insignificantes. Não é porque você não estava lá em Idaho, que você não conhece, digo, as famílias das vítimas e não conheceu as vítimas pessoalmente, que você não tem importância para essa história. Você tem importância. Cada vez que você é informado, que você entende sobre a realidade do sistema jurídico, de como a lei funciona e das coisas que acontecem, você passa a ser munido com informações que muitas vezes não são expostas por aí. E isso te faz uma pessoa melhor, ou melhor, pelo menos tem a chance de te fazer uma pessoa melhor, porque quando você é informado, você é responsável por aquilo que chega a seu conhecimento. Antes, quando você habitava na escuridão dessas informações desse universo, é uma coisa, mas agora que você frequenta, que você assiste, que você consome, que você ouve dia após dia histórias diferentes, e no final nós sabemos que a maior parte dessas histórias não tem um final bonito, não tem, porque não importa se a família se recuperou, quem sobreviveu, se houve vítimas fatais, é sempre triste, porque alguém perdeu a vida. E esse é o grande ponto desses casos aqui, porque nós olhamos para histórias que muitas vezes nós podemos observar que o culpado, ele está vivo, ele está preso, mas ele está vivo, e que aquela pessoa, muitas vezes inocente, que perdeu a vida, não pode falar nada, não tem como se levantar em sua própria defesa, porque ela se foi. Esse sentimento desses constantes estímulos te dá a oportunidade de ser mais empático e não ficar frio como muitas pessoas pensam, porque cada vida importa. Cada vida te ensina a valorizar ainda mais aquilo que antes você não observava, aquilo que antes você não tinha contato, porque muitas vezes nós só somos moldados dentro de um aspecto daquilo que pensamos, daquilo que achamos, daquilo que acreditamos, quando temos um acompanhamento dentro de uma área específica, de um campo muito focado em tal assunto. Não temos como vivenciar tudo, não temos como ver todas as realidades, porque cada um tem a sua vida. E muitas vezes, muito do que você pensa é moldado pela realidade que você vive. E muitas pessoas hoje consomem mentiras que são assim absurdas, e as pessoas não estão cientes disso. São discursos com palavras elaboradas que tentam trazer um novo olhar para uma circunstância que não precisa de um novo olhar, precisa da verdade dos fatos. Quando alguém se propõe a fazer um vídeo para simplesmente defender o Brian e jogar 1000 pétalas de amor para cima dele, porque assim, em nenhum momento eu estou pregando o ódio aqui, eu não estou dizendo, vamos levantar nossas bandeiras e proclamar que o Brian seja enterrado vivo. Eu não estou fazendo isso. Vocês não me veem aqui amaldiçoando o cara, dizendo que eu desejo o pior para ele. Tudo que eu falo aqui é que eu espero a justiça. Em todos os casos aqui, não tem nenhum caso que eu disse, olha só, essa pessoa aqui, eu só vou dormir em paz se todos nós irmos lá na frente e falar pra penitenciária que se eles simplesmente não tacarem fogo no rapaz, nós não vamos ficar em paz. Isso não acontece aqui. É óbvio que em algumas circunstâncias há uma maior indignação quando a pessoa sai pela porta da frente. Isso acontece, e aí é uma outra história, como lidamos com esse sentimento, mas ainda assim, a melhor maneira de lidar é sempre dentro do aspecto justo, do aspecto de justiça, realmente. A justiça que é reta, a justiça que funciona, e a justiça que realmente se enquadra aonde a lei falhou muitas vezes. E obviamente, existem muitas circunstâncias que saem do controle. Só que esse caso não se encaixa nesses exemplos, porque o que eu estou falando aqui se trata dessa história, desse indivíduo. O Brian pode ter sido uma vítima no passado, mas ele não é mais uma vítima hoje. Ele conseguiu fazer pior do que o que fizeram com ele, e isso é injustificável. O mal não pode se esconder atrás de uma bandeira de vitimismo. É o que muitas pessoas fazem hoje, é o que muitos criminosos fazem também, principalmente porque eles sabem que esse discurso está com tudo no mundo de hoje. Nós vemos pessoas que reforçam um discurso em que você não precisa assumir a responsabilidade pelo que você fez, e isso é antinatural. E quando alguém adota essa postura, ela está desequilibrando a ordem natural das coisas. Você é responsável pelo que você faz, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas palavras. Obviamente, quando você se arrepende, há um tempo para correção, há um tempo para corrigir, há um tempo para refutar aquilo que você fez, há tempo para que você possa colocar as coisas no lugar. E obviamente a maior parte dessas circunstâncias que se encaixam no que eu estou falando aqui, se trata do conceito do cotidiano, dos erros que até mesmo podem ser graves, mas não graves nesse nível aqui. Não há como corrigir um erro como esse.
Não há como desfazer o que o Brian fez. A única coisa que pode ser feito é que ele tem o poder de facilitar o processo. Mas facilitando ou não, ele tem que pagar pelo que fez. Ele precisa pagar com todo o rigor da lei. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!